Então vamos começar, pessoal. É, Boa tarde a todas as mulheres, sejam muito bem-vindas aqui à nossa live. Vai ser uma live de bastidores reais, um bate-papo muito direto, muito real, sem filtros. E eu vou contar um pouquinho para vocês como que foi a minha jornada no universo do empreendimento e empreendimento com cosméticos naturais. É, E, como todo começo, existem as dúvidas, existem os questionamentos que a gente faz, como que a gente começa, será que isso vai dar certo? Será que isso é para mim? E tudo isso ao longo do processo a gente vai descobrindo, a gente vai aprendendo e cada vez mais a gente entende o porquê daquilo e como fazer, né? Como a gente vai chegar àquilo que a gente almeja, que a gente está planejando. E então é sim possível sair dessa rotina, dessa rotina CLT, dessa rotina que não faz sentido, para uma rotina que é feita por você, para um sonho seu, porque muitas vezes a gente tá no CLT, a gente tá, na verdade, vivendo o sonho de outra pessoa e não o nosso. E a gente tá investindo a nossa energia, o nosso tempo, o nosso talento num sonho que não é nosso. Então isso é algo que pesa muito, né? Como que eu tô é, transbordando o meu talento e para quê? É, Então eu vou iniciar assim como que foi a minha história. Eu sou arquiteta urbanista formada na USP. Eu trabalhei muitos anos na área e no meu último trabalho, com vínculo empregatício mesmo, eu trabalhava com planejamento urbano e nos últimos meses que eu estava nessa empresa, aquilo já não fazia mais sentido para mim. Eu já sentia que aquilo não me preenchia, não me dava o ânimo, a motivação é, adequada para eu continuar naquele trabalho. E nos últimos meses foram muito difíceis para mim, porque aquilo já não me era atraente. Eu já não já aqui já tinha aprendido aprendi muita coisa nessa empresa, mas aqueles aprendizados já não estava mais aprendendo, eu já não estava mais sentindo que eu estava dando o meu melhor ali. Então eu queria muito mais do que aquilo. E eu saí desse trabalho e depois disso, é, muitos, muitos planejamentos. Eu e meu marido não tinha ainda minhas filhas, então nós nos planejamos é, como que a gente ia encarar isso. Foi ao mesmo tempo que ele também ficou sem o trabalho, então nós dois estávamos assim livres para a gente definir ali o nosso destino. E sempre, o meu marido sempre foi aquela pessoa que me apoiou muito para eu ter o meu próprio negócio. E assim, quando eu estava muito ligada no meu outro trabalho, eu ainda não dava muita importância. Eu falava, ai, não sei se eu quero, enfim, não sei se faz sentido para mim e tudo mais. Porém, eu me aventurei no empreendedorismo ainda enquanto eu estava trabalhando na área. Eu tive, por muita insistência dele, eu tive uma franquia online de e-commerce de sapatos. E foi minha primeira experiência, assim, como empreendedora, tendo meu próprio negócio, tendo que vender um produto e aparecer nas redes sociais para anunciar e tudo mais.
E foi assim, muito desafiador, muito, porque quando a gente tá ligada na CLT, a gente não tem essa expertise de você ter seu próprio negócio, de você ter que é, é, trabalhar em torno de uma coisa para vender aquilo, entendeu? Então foi assim muito desafiador e foi a minha primeira experiência, assim. Eu sinto que isso abriu assim a minha visão, sabe, para um outro mundo, porque quando a gente é funcionário, a gente não entende esse mundo do empregador, da pessoa que tem um negócio. Então, foi assim, super, super interessante essa experiência que eu tive. E em 2020, eu tive a oportunidade de fazer o curso de cosmetologia natural, porque eu já tinha, já em 2015, eu já era muito ligada nas questões naturais, no autocuidado natural, por conta da experiência, do diagnóstico médico que meu marido teve. E ele foi direcionado, recomendado pelo médico parar com o uso de desodorantes por conta é, das altas taxas de alumínio no organismo. E foi aí que eu comecei a fazer o nosso próprio desodorante em casa. E nessa, eu lembro até que tinha uma amiga arquiteta minha, ela pediu para eu fazer para ela, que eu falei, eu tô fazendo, Gabi, eu tô fazendo o meu próprio desodorante. Ela, faz pra mim também? Eu falei, faço, claro. Levei pra ela, ela amou, ela achou aquilo sensacional. Ela falou, meu, você tem que vender isso. E na época eu não tava nada ligada com o empreendedorismo, me direcionar para ter meu próprio negócio, eu não tava. Então, tá bom. E continuei a fazendo como uma questão de autocuidado mesmo. Eu queria eu mudei, na verdade, eu fiz uma transição, assim, do meu autocuidado para um autocuidado natural naquela época. E em 2020 eu tive a oportunidade de fazer um curso de cosmetologia natural. E aí eu mergulhei nesse universo, eu estudava as fórmulas, eu me interessei muito por aromaterapia, porque os óleos essenciais são os ativos naturais mais poderosos que nós temos. E, e eu achava incrível aquele universo dos óleos essenciais, de como que ele interfere nas nossas emoções, porque, gente, não é, não é místico. O óleo essencial, ele é ciência, ele atua no nosso sistema límbico, ele age diretamente nas nossas emoções. Então, e aquilo, essência é diferente de óleo essencial, tá? Vou deixar só aqui esse parênteses técnico de que óleos essenciais são extraídos diretamente da planta e eles têm uma composição química que agem direto no nosso sistema límbico, nosso sistema de emoções, e é por isso que os óleos essenciais atuam muito nas nossas emoções, atuam para diminuir a ansiedade, acalmar, para aumentar o foco no determinados óleos essenciais, ajudam a nos direcionar para o foco, para a concentração, outros acalmam. Então, eu achei aquilo incrível. No mesmo processo em que eu fazia o curso, é, eu, eu. E ao mesmo tempo em que eu me dedicava ao curso, estudando as fórmulas, eu também falei assim: vou abrir o meu negócio. E aí, na época, o meu marido estava fazendo gestão de projetos, nós sentamos juntos, planejamos a nossa abertura do nosso negócio, o nosso início. Então, nós tínhamos metas de quando que nós íamos é, terminar as formulações, testar, validar os produtos, quais produtos nós escolheríamos para colocar no nosso e-commerce, metas de abrir a nossa loja em plataformas de venda. E então esse foi um início que foi um início muito direcionado, porque na época eu tive esse background
que o meu marido estava tendo na pós-graduação dele de gestão de projetos, e o que foi muito útil, porque eu planejei o início da minha empresa. E no meio desse processo, eu engravidei da minha primeira filha, então foi um momento assim, e era ano de pandemia, então é, e nós estávamos morando no Canadá, então foi um momento que eu comecei, eu abri a minha empresa, eu criei a minha marca e lancei a minha marca, mas eu tive assim um momento de pausas por conta da minha primeira gravidez, quando a minha filha nasceu, porque nasceu no meio da pandemia, nós estávamos em outro país, nós estávamos no Canadá, e então eu tive que, diminuir o ritmo da minha empresa. Então, mas eu já havia lançado nas redes sociais, eu já havia lançado a minha loja no e-commerce, então eu já tinha criado e lançado a minha marca nesse momento. E os primeiros passos são sempre com insegurança. A gente não sabe ainda como faz. A teoria é muito diferente da prática. Ainda que eu tivesse background do meu marido de gestão de projetos e a gente tivesse planejado e tivesse colocado um cronograma com metas para a gente lançar nossa marca, ainda é tudo muito desconhecido, porque a gente nunca tinha feito algo parecido. Então, as inseguranças são sempre vão existir no início do processo. O importante é a gente ser persistente e a gente entender, ter visão de onde a gente quer chegar, porque quando a gente tem visão, a gente não desiste fácil. Não importa os desafios, os erros, a gente aprende com os erros. Os erros são para nos ensinar a nunca mais fazer aquilo, né? E mesmo com a rotina puxada, eu ainda conseguia conciliar. Eu conseguia conciliar na minha rotina, ainda trabalhando com o vínculo empregatício, eu ainda conseguia me dedicar aos estudos, eu conseguia me dedicar aos estudos, eu conseguia fazer os testes. Então, com o recurso que eu tinha um tempo limitado, dinheiro limitado, ainda assim eu consegui fazer os testes, e iniciar, e criar e lançar a minha marca. Então, isso é muito importante. É muito importante a gente não desistir no processo, porque é puxado, mas é isso, a gente está indo atrás de algo muito maior. E esse algo muito maior exige sim um esforço grande da nossa parte. A gente não pode achar que é tudo o mundo cor-de-rosa, tudo as mil maravilhas. E eu vou deixar aqui, e o que eu quero assim destacar para vocês, destacar mesmo assim, que se eu tivesse esse conhecimento, essa mentalidade que eu tenho agora, eu teria feito diferente, eu teria alcançado com muito mais rapidez no meu resultado. Então, o que eu quero deixar para vocês é que eu achava que bastava um bom produto. Eu achava que o que fazia um negócio eram os produtos. Só que na verdade não é. Na verdade, o que faz um negócio são vendas. A gente precisa vender. A gente precisa colocar o nosso produto no mercado, colocar ali, ó, para as pessoas verem, para as pessoas descobrirem, para as pessoas se interessarem. E aí, essa parte que estava me faltando, porque até o momento eu tinha feito curso de cosmetologia natural e eu estava com a técnica, com as formulações, com regulação, com segurança, tudo na ponta da língua. Estava tudo certinho. O que me faltava era estratégia. Então, o que é importante
a gente entender quando a gente começa um empreendimento, a gente tem que começar com muita vontade, sim, muita vontade, porque é, desafios vêm e a gente tem que segurar a onda. Mas é importante a gente ter estratégia, estratégia para iniciar um negócio. Estratégias de negócio mesmo. Então, entender que as vendas são o pulmão do negócio. Sem vendas, a gente não tem negócio, o negócio não sobrevive, a gente não consegue pagar as contas. Então, e outra coisa que eu tive que desenvolver ao longo desse processo é mentalidade. Mentalidade de empreendedora. Mentalidade de empreendedora é aquela mentalidade de persistência, de não desistir no primeiro desafio. Entender que os desafios vão vir, erros, a gente vai errar, a gente vai falhar, e ok, não tem problema nenhum com isso. Todo mundo erra, todo mundo falha, mas o que aparece lá no feed são os acertos. Agora, por trás de tudo, a gente tem que entender que existe um processo. Existe um processo por trás de todo resultado bonito. É, e a mentalidade empreendedora é não desistir, não desistir. E persistência, sempre persistência e estratégia. Então, desenvolver a parte técnica atrelada com a parte estratégica e a mentalidade é essencial para se fazer um negócio que dure, tá bom? Então, esse é, assim, o maior aprendizado que, assim, se eu tivesse tido essa recomendação, esse conhecimento, o negócio ia ter sido muito mais rápido, com muito mais foco, muito mais assertivo, gente. Assertivo, essa é a palavra certa. Assertivo. Quando a gente une técnica com estratégia e mentalidade, o negócio fica muito mais assertivo, tá? E aí o crescimento é muito mais rápido, num tempo rápido e um crescimento muito maior, tá bom? Então, aqui vou deixar os 3 pontos de aprendizado para vocês. O medo nunca some, mas a clareza cresce. Então, durante o processo, isso é importante a gente ter em mente. Durante o processo, a gente vai clareando onde que a gente está chegando, como que isso está acontecendo. A clareza, ela vai crescendo durante o processo, por isso que é muito importante persistência, para a gente não desistir no meio do caminho e não chegar no resultado que a gente gostaria. A outra, perfeição não cria liberdade, a ação cria. Então, esperar o momento perfeito. Eu vou esperar o momento perfeito, ou quando eu tiver tempo, quando eu tiver dinheiro, gente, não existe. Não existe. É melhor feito do que perfeito. Então a gente tem que começar para depois a gente aperfeiçoar. Isso é muito importante, isso faz muito parte da mentalidade de empreendedorismo. A gente começa para depois aperfeiçoar. Porque senão a gente fica senão nunca acha o perfeito. Entendeu? E aí as coisas não andam, a gente não produz, a gente não vende, a gente não começa. Deixa eu só verificar aqui se está aceso o microfone. O terceiro aprendizado que eu quero deixar aqui para vocês. A gente só descobre do que é capaz quando a gente começa. Então é importante a gente começar. Começar pequeno, mas começar com direção, tá? Começar pequeno, mas começar com direção e começar, porque muita gente nem começa. Entendeu? Nem começa. Então, é importante dar o primeiro passo, é importante a gente enfrentar o medo, é importante a gente enfrentar a gente. Chega de desculpas. Sabe aquela frase, chega de desculpas? Porque desculpas a gente sempre vai ter. Não é o momento perfeito, eu não tô vivendo na casa perfeita, eu não tenho dinheiro, eu não tenho tempo, eu não tenho sei lá o quê.
Mas a gente sempre vai ter desculpas, tá? Nunca vai ser perfeito. Então a gente tem que partir daqui, de agora, dos recursos que a gente tem. Então, no começo, o meu tempo era limitado, meu dinheiro era limitado, mas eu comecei com os recursos que eu tinha. E eu tô aqui para dizer para vocês que é possível vocês começarem com os recursos que vocês têm, tá bom? E muito importante a direção, certo? E talvez assim, depois de tudo que eu te falei, talvez você esteja pensando: será que isso realmente, será que isso funciona para mim? Será que isso é para mim? Será que eu tenho perfil? Será que eu vou falhar? E se eu falhar? O que acontece? E se eu falhar? Eu preciso largar tudo para começar? E aí as respostas estão exatamente aqui na experiência que eu tive e que eu contei aqui para vocês. É, Não existe perfil, a gente aprende, tá? Eu acredito que não existe perfil de empreender. Ah, eu não tenho perfil para isso não funciona para mim. Não é assim que funciona. A gente se desenvolve, a gente aprende as técnicas, a gente aprende a gente adquire conhecimento e aplica, tá? Então, se você falhar, não é se, é quando, tá? É quando você falhar. Quando você falhar, você tem que ter persistência, você tem que ter visão da onde você está chegando. Porque quando a gente tem visão ali do futuro, não importa se a gente tropeçou, se a gente errou, se a gente caiu, a gente quer chegar. Então a gente vai fazer de tudo para alcançar aquilo que a gente colocou no nosso coração como um objetivo, o nosso sonho. Precisa largar tudo? Não precisa. Eu comecei ainda trabalhando, ainda com tempo limitado, dinheiro super limitado. E eu comecei com os recursos que eu tinha. Com o conhecimento, estava adquirindo conhecimento naquele momento, eu testei várias fórmulas até chegar nos produtos, validar os produtos para lançar minha marca. Então, não é necessário, gente. É possível conciliar a sua rotina ainda de CLT com, ah, com o início do processo de empreender com cosméticos naturais, tá bom? Mesmo com tempo limitado, mesmo com dinheiro limitado, é possível conciliar até você adquirir segurança naquilo que você está fazendo, é, consolidar a sua marca, lançar, criar, começar as primeiras vendas, reinvestir. Esse é o processo. Você começa, cria a sua marca, você lança a sua marca, você começa as suas primeiras vendas. E isso vai dando gás para você, vai dando gás, vai te motivando. Você reinveste esse dinheiro e você vai crescendo até o momento que já não faz mais sentido você continuar na rotina de funcionária de outra empresa, mas faz sentido você se dedicar exclusivamente à sua empresa, ao crescimento do seu negócio, tá? Tá certo? Isso me ajudou muito a começar. Me ajudou muito a perceber que não é necessário eu largar tudo de cara para começar. Então eu comecei com aquilo que eu tinha, com muita vontade. Eu não tinha mais vontade, a minha vontade era ter a minha própria empresa e comecei com os recursos que eu tinha para mudar de vida, tá certo? É... Agora eu quero colocar aqui para vocês uma, uma questão, uma dúvida. Escreve aí no chat para mim qual que é seu maior medo, se é de largar tudo, se você tem medo de falhar, se você acha que isso não é para você. Escreve para mim aí no chat para a gente entender como que vocês estão, tá certo? A Roberta, você tá me ouvindo? Você tá aqui? Ah, então tá certo. Eu não vi você entrar. Desculpa. Então tá tudo certo.
Boa noite, tá certo. Tudo bem, Roberta? Prazer te conhecer aqui, né? Pessoalmente e online, né? Vamos dizer assim. Eu tô aqui gravando com o meu celular, então eu tô aqui com duas câmeras, tá bom? Você só me desculpe que eu não tava olhando para cá, e eu tava aqui na câmera do celular. É, mas então, vamos continuar. E eu quero trazer agora aqui na final. Deixa eu ver. Meu medo é de não conseguir pagar minhas contas, porque já tentei empreender, deu muito errado. Fiquei cheia de dívidas. Roberta, era o que eu estava dizendo aqui. A minha experiência, né? Não é necessário você largar tudo de uma vez. É, não é necessário você largar tudo de uma vez. Você pode conciliar o seu trabalho atual como funcionária e iniciar o seu empreendimento. Mas é aquilo que eu falei no início, é importante começar com direção, para você para você não cair nesse erro e que te faz desistir de tudo, tá certo? Então, é possível conciliar, sim. Eu comecei conciliando a minha rotina no CLT, no trabalho, no vínculo empregatício, e comecei testando. Eu estava fazendo, não sei se você pegou essa parte, mas eu estava fazendo o curso de cosmetologia natural, e ao mesmo tempo que eu fazia o curso, eu testava e eu já estava em mente a criação da minha marca. E junto com meu marido, foi na mesma época que ele estava na pós-graduação de gestão de projetos, nós montamos um plano, um planejamento para a gente lançar a minha marca. Então, a gente fez Por isso que é importante começar, mas começar com direção. Então, a gente fez um cronograma de quando íamos lançar, abrir os canais de venda, lançar a marca, os produtos prontos e validados. Então, é importante começar, sim, é importante, porque a gente. A reunião aqui no Zoom vai acabar em 10 minutos, eu vou ser rapidinha. Mas sempre com direção, tá bom? E para que isso não aconteça de novo com você. Porque pode acontecer de dar muito errado, mas se você tiver bem direcionada, porque é o erro que eu cometi. Eu achei que no começo só bastava um bom produto, só que não é só o produto. O bom produto é uma parte só, é uma pequena parte do negócio. O que é importante é a gente entender que é necessário estratégia de negócio, estratégia de vendas, ao mesmo tempo que a gente cresce na mentalidade de empreendedorismo. Porque é muito importante a gente entender que a gente precisa de uma mentalidade de persistência, de fazer acontecer, de buscar conhecimento para a gente não cair nesse erro, entendeu? Então, agora eu vou dar umas dicas práticas que aí vai te ajudar e que talvez precisa ter estrutura. Isso, precisa ter uma estrutura. E assim, é aquilo que eu te falei. Você pode começar com o que você tem, com os recursos que você tem agora, neste momento. Tempo limitado é limitado, mas vamos fazer acontecer. Vamos. Testava as fórmulas toda noite, sabe? É, e, e é muito importante a gente entender isso, que dá para começar, perceber que dá para começar conciliando. E aí, a hora que o negócio estiver engrenado, aí faz sentido você se dedicar exclusivamente ao seu negócio, entendeu? Então, aqui as dicas práticas que eu quero deixar com essa experiência que eu tive é comece pequeno, mas comece, e comece com direção, para evitar esse tipo de tombo, que às vezes é um tombo muito grande e que a gente acaba desistindo, né? Tendo que desistir. É importante ter essa direção mesmo para a gente não desistir. Buscar apoio e conhecimento certo
é muito importante. Cursos, mentorias, comunidades, isso é, isso dá apoio para a gente no momento de no processo, né? Quanto tempo você demorou para sair de CLT e estar faturando? Eu demorei, deixa eu ver, em torno de 1 ano, 12 meses. Ou, não, é pouco menos, viu? Só que assim, Roberta, é o que eu falei, eu fiquei grávida no meio desse processo. Então, meu processo, ele teve que ser mais lento. Porque a minha filha nasceu, então eu não tinha mais como, assim, me dedicar como eu estava me dedicando antes. Então, isso vai depender de cada experiência, né? Sim, eu tive no meio do processo, eu engravidei da minha primeira filha e e aí o meu processo foi mais lento, tá? O meu processo foi mais lento porque por conta do tempo limitado. E aí o último aprendizado que, assim, eu quero deixar aqui para vocês é errar faz parte, tá? O erro, a gente tem muito medo de falhar. Eu mostrei as pesquisas, mais de 50% das mulheres, elas não empreendem por medo de falhar. Então, falhar, a gente vai falhar, a gente vai errar, mas é importante essa mentalidade do empreendedor. É errar, aprender com o erro e seguir. E adquirir esse conhecimento que o erro nos traz. Então, cada erro que eu cometi me ensinou algo que eu não via em nenhum curso, né? E a experiência me levou a aprender e nunca mais cometer esse erro. Então, aqui, quero deixar aqui essa possibilidade, assim, essa aspiração. Imagine daqui 1 ano, você com um negócio próprio, né? Sendo talvez exemplo para sua família, para os seus familiares, trabalhando com prazer e vendendo o que você acredita. Então, isso é muito possível e você não está sozinha nessa jornada, né? Existem mulheres, uma comunidade pronta, mulheres prontas para também aprenderem e trilharem essa jornada junto com vocês, né? Então, deixa eu só ver, ó, daqui 4 minutos, tá? Vai encerrar aqui a nossa reunião no Zoom. E então eu quero deixar aberto agora para dúvida. Se você quiser me perguntar mais alguma coisa, eu tô aberta para. Pode me perguntar no chat e a gente vai conversando aqui mais nesse finalzinho. E aí, no fim das contas, é aquilo, Roberta. Não é só sobre cosméticos naturais, né? Cosméticos naturais é uma causa, é uma paixão. Mas não é só sobre isso, é sobre viver de propósito, é sobre inspirar outras mulheres, inspirar outras pessoas. E deixar um legado também, porque muitas vezes eu pensei em desistir da Olíbano, da minha marca. E eu pensava nas minhas filhas, eu falava, gente, mas olha o que eu construí, olha, eu quero deixar isso para as minhas filhas, eu quero deixar esse legado. Então, isso me fazia, sabe, continuar a, e não desistir do meu sonho, daquilo que eu estava almejando para mim. Então, é isso. Se você tiver alguma dúvida, a gente ainda tem 3 minutinhos e que a gente pode conversar mais. Eu espero que os meus conteúdos estejam te ajudando. Se você tiver mais alguma dúvida, fica à vontade, pode me mandar mensagem lá no direct do jeito que você fez, tá? Você já chegou a trabalhar? Você já trabalhou com cosméticos naturais? É isso? Aqui tem outra pessoa.
E é isso mesmo. E isso, Roberta, deixa eu te falar, isso a gente só consegue empreendendo. A gente ter o nosso próprio negócio. A gente ter o nosso próprio negócio é libertador. É libertador, porque a gente coloca toda a nossa energia, sabe? É... Ah, entendi. Você é terapeuta. E tem tudo a ver, né? É, os cosméticos naturais. E isso que você fala, que você almeja, que é ter propósito, trabalhar com alegria, liberdade de tempo, você só consegue sendo dona do seu próprio negócio, né? Empreendendo. Então, esse é o caminho pra gente. E pra gente. E assim, o caminho do empreendedorismo, ele é exponencial, né? Então a gente começa, o começo é sempre muito desafiador. O começo é muito desafiador, a gente tem que ter muita maturidade, a gente tem que ter muita mentalidade para a gente não desistir. E depois que a gente passa esse começo, o crescimento é exponencial. Então a curva vai lá em cima. É muito mais rápido a gente crescer com o nosso próprio negócio do que numa empresa, né, que exige anos de experiências ali, anos de experiência, anos de empresa, e, e é isso. E aí eu quero deixar o, essa, essa, esse, esse compartilhamento de bastidores, né, que é um caminho para você viver realmente com o seu propósito. E se você gostou, compartilhar essa live com uma amiga que também queira, que também esteja nessa mesma vibe de querer viver de propósito, de querer viver um outro nível, né, de vida. E não esquece que nos próximos dias eu vou abrir uma sequência de conteúdos mostrando passo a passo para você começar a sua marca do zero. Então, nos acompanhe, compartilhe com pessoas que possam se interessar com o conteúdo. E eu estou muito feliz de a gente ter tido esse momento aqui para a gente conversar, tá bom?